a Cleonice, né? Aí ela já pode já ir iniciando, né? Tudo bem, Lourdes? Tá bom, então. Então, vamos iniciar aí. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, meus queridos alunos, colegas, professores que aí estão. Queria agradecer muito a nossa assistente Sônia, que está aí, né, nos auxiliando nesse momento. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso projeto, às nossas apresentações. E, por sinal, até agora, eu quero parabenizar a todos que apresentaram. Vocês estão enriquecendo muito os nossos conhecimentos, todas as lives foram maravilhosas. Eu tenho certeza absoluta que todos nós conseguimos aprender muito nesses dias, tanto os alunos como nós professores também. Então, hoje, eu e a professora Cleonice, a nossa querida Cleo, né, nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre as bonecas Abayumbis, né, como elas surgiram, a sua origem, um pouquinho da sua história, e também a professora Cleo vai estar fazendo aí uma oficina, né, ensinando a confeccionar a bonequinha Bayumbi, tá? Então, a todos vocês, nossos agradecimentos pela presença. Eu queria pedir, por favor, nossos queridos alunos, que deixem os áudios desligados. Quando quiserem fazer uma perguntinha, mande no chat, né? Ou então, no finalzinho, a gente vai estar abrindo aí para que vocês possam estar fazendo as perguntas, viu? Para que não tenha muita interferência, né, durante as nossas falas, porque senão a gente não consegue, ninguém vai conseguir entender nada, tá bom? Então, vou começar falando um pouquinho sobre a boneca Bayumbi, né? A Bayumbi, ela é de origem iorubá, né? É uma língua africana, né? Que significa o quê? Encontro precioso. Olha que nome lindo que tem essa boneca. Então, durante as nossas falas, durante a minha fala aqui, vocês logo vão perceber o porquê que tem esse significado, encontro precioso. Essa boneca, gente, ela surgiu num momento muito triste da nossa história, né? Ela surgiu no momento durante o período da escravidão. Momento esse que, por mais que a gente tenta levar os nossos olhos para entender o que se passava ali, a gente não consegue, porque a gente que está de fora é muito difícil para conseguir entender o que realmente acontecia ali com aquelas pessoas. Então, durante a escravidão, houve esse tráfico, né, de pessoas africanas para vários países, né, inclusive para o nosso Brasil. E durante essas viagens, gente, eram situações assim terríveis, de muito sofrimento. Então, já foi muito bem falado, né, pelo nosso querido Gabriel, que fez uma live maravilhosa aqui, onde ele passeou. Eu falei isso perto da minha neta, quando a gente estava assistindo, a minha neta assistindo comigo, e aí eu falei, nossa, meu colega, né, o Gabriel, ele está passeando sobre a obra do Castro Alves, né, sobre o poema Navio Negreiro. Aí ela falou, vó, o que é passear? Eu falei, ele está visitando a obra dele com uma propriedade que somente um autor pode fazer com outro autor. Então, assim, ele fez brilhantemente, né? Já falou muito sobre esse trajeto, né? Esse transporte das pessoas de lá para cá. E hoje eu vou estar reforçando um pouquinho, porque esse tema, quanto mais a gente explora, quanto mais a gente fala sobre ele, mais necessidade nós temos de falar. Por quê? Porque até hoje, já se passaram tanto tempo, mas até hoje a gente ainda vive situações de muita humilhação. É claro que não se compara com antigamente, né? Mas a gente ainda vive hoje situações assim que já não deveria existir e a gente passar mais por isso. Essa questão do preconceito é uma falta de consciência, é uma falta da gente buscar realmente entender a história, porque quando a gente começa a pesquisar, gente, sobre esse tema, a gente sente vergonha, às vezes, das nossas atitudes.
Quando eu falo nossas atitudes, porque a gente também se vê envolvida nisso. Quando eu vejo uma pessoa próxima fazer com o outro, né, assim, uma humilhação, um distrato desnecessário, eu fico com vergonha. Então, eu acho que é um período tão vergonhoso da nossa história que a gente precisa realmente se apropriar muito bem dela para que a gente possa mudar nossas atitudes e ajudar quem está do nosso lado a perceber e também mudar. Então, a boneca, gente, ela surgiu nessa viagem durante esse período onde as pessoas estavam naquele navio negreiro, onde eu falei que o Gabriel falou muito bem, a Sueli, a Lilian também, as professoras fizeram também um apanhado bacana, uma abordagem legal do tema. Naqueles navios ali, gente, as pessoas eram colocadas ali, não como seres humanos que eram, eles estavam ali como uma carga, eles eram realmente considerados um produto, eles eram a mercadoria mais cara daquela época. Então, eles eram amontoados uns sobre os outros. Ali tinha crianças, ali tinha mulheres, tinha os homens, idosos, eles jogavam todos dentro daquele porão, daqueles navios, para transportar. Por que faziam isso? Porque, às vezes, o barco, o navio, comportava 100 pessoas, e ali eles colocavam 300 pessoas. Por quê? Porque a única visão que eles tinham era do lucro. E para eles ali era uma carga de mercadorias cara, era o produto mais caro da época. Então, se comportava 300 pessoas, eles colocariam 300, o lucro deles era muito maior quando chegasse no lugar de origem, né? Que, no nosso caso, a gente está falando quando traziam aqui para o Brasil. E em meio a tudo isso, gente, estavam ali as crianças, ao meio todo aquele sofrimento. Então, ali eles passavam fome, eles passavam muita sede, eles estavam no meio de muita sujeira, as necessidades biológicas deles, gente, fisiológicas, desculpa, eles faziam ali mesmo naquele local, porque eles não tinham outro meio. Então, quando a professora Lilia, ela chegou a comentar, né, na live dela, o espanto da questão deles fazerem as necessidades e não ter como se limpar. Eles não só se limpavam, gente, eles não limpavam, eles simplesmente faziam ali nos locais onde eles estavam. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Sônia? Estou ouvindo bem. Então, aí continuando, eles, no meio de toda aquela sujeira, o sofrimento para as crianças, gente, eram maiores ainda, porque os adultos ainda tinham essa condição de não entender o que estava acontecendo, né? Mas eles pelo menos tinham noção por que estavam ali. E as crianças não, para as crianças era uma situação bem mais difícil ainda. Então a boneca ela surgiu nesse momento, no primeiro momento, foi as mães olhando o desespero daquelas crianças e para tentar acalmá-las, para tentar acalentar as crianças, as mães tiveram a ideia, né, de fazer aquelas pequenas bonequinhas. Só que era um momento onde eles estavam ali numa situação tão desumana, eles não tinham ali nenhum tipo de material. Como é que se fazia um brinquedo para as crianças se não tinha nenhum material? Não podia ter uma ferramenta, não podia ter uma agulha, não tinha nada. Porque tudo que tivesse ali com eles ia se tornar uma arma. Então, as pessoas que estavam fazendo aquele tráfico, né, eles não permitiam, não deixavam nenhum tipo de ferramenta que pudesse se tornar uma arma contra eles. Então, foi aí que as mães, né, gente, teve a brilhante ideia de fazer, de fabricar, de criar ali uma bonequinha para acalmar, para acalentar as crianças. Então, elas tiravam um pedaço das suas próprias vestes, né, das suas saias, elas rasgavam mesmo com as mãos pedaços de suas saias, de suas roupas, e fabricavam as pequenas bonequinhas para acalmar, para ajudar aquelas crianças a passarem o tempo, a dar um pouquinho de alegria para as crianças. Por conta disso, essas bonequinhas, gente,
ela se tornou um símbolo, assim, muito positivo. Ela chega para a gente trazendo muitos sentimentos. Sentimentos de força, de alegria, sentimento de esperança, de dias melhores, né? De conforto. Então, e muito, mas muito amor, porque as mães, quando fabricavam elas, estavam sempre contando alguma coisa para tentar distrair as crianças e construindo, fazendo ali com os nozinhos ou tranças as bonequinhas, porque aquelas bonequinhas, elas são feitas somente com dando nozinhos, né, nos tecidos, ou então trançando, fazendo de tranças. Não contém outra coisa nela, a não ser os tecidos e realmente as mãos brilhantes ali das mães. Tá? Então, foi assim que surgiu a linda bonequinha Abaumí. E quando a mãe, durante o tempo que estava ali fazendo aquelas bonequinhas, elas já estavam também pensando como fazer quando chegar no Brasil. Eles não sabiam que vinham para o Brasil. O que vamos fazer quando chegar? Porque quando chegasse aqui, eles não iriam para o mesmo lugar. Eles simplesmente iriam para um mercado onde eles iam ser colocados à venda. Então, as mães, às vezes, iam para um lugar e os filhos para outros lugares. Então, as mães, pensando nisso, construíram as bonecas bem pequenininhas, onde eu até fiz uma para mostrar para vocês aqui, olha, eu não sei se dá para vocês verem. Bem, bem pequenininha, gente. Então, elas faziam elas pequenininha que caberia assim na palma das mãos. Para quê? Quando chegasse lá no seu destino, no destino onde eles estavam sendo levadas, as mães pegariam essas bonequinhas, gente, e colocariam dentro do cabelo dos seus filhos. Era a esperança que a mãe tinha de que um dia pudesse, através daquela linda bonequinha, reencontrar o seu filho. Então, essa boneca, além dela ser um símbolo de resistência, da força da mulher, ela também é esse símbolo de esperança, né? Desse reencontro. Por conta disso é que tem o nome, essa bonequinha Abaumí, significa o quê? Encontro precioso. Aí a pergunta é, será que conseguiram realmente algum filho encontrar as suas mães? Sim, segundo constas, alguns, claro que nem todos, né, gente? A minoria, talvez, dizem que tenha encontrado, sim, a sua mãe. Através do quê? Do tecido. Quando a mãe fazia a bonequinha, ela sempre colocava um diferencial, ou nos nozinhos diferentes, ou ela colocava o tecido da roupa, ela observava bem para nunca esquecer como ela tinha colocado, para que se um dia ela encontrasse aquela boneca, ela ia reconhecer. Passando-se os anos, né, e quando surgiu a lei, né, quando foi sancionada lá a lei do sexagenário, onde todos os escravos de 60 anos ou mais seriam libertos, né, que é uma coisa que cabe muita discussão, mas isso fica para a sala de aula, né? Porque liberdade entre aspas, né? Porque na verdade um escravo que a vida inteira trabalhou, que a vida inteira apanhou-se muito, não tinha uma alimentação adequada, que condição essa pessoa teria para depois dos 60 anos recomeçar a sua vida sem ter nenhuma terra para morar, sem ter nenhum dinheiro para se alimentar, não tinha como arrumar um emprego. Então, assim, é uma conversa que a gente precisa ter muito, assim, no nosso dia a dia, nas escolas, pessoalmente, para que entendam realmente essa situação, né, de abandono, 100% abandono das pessoas idosas, com esse olhar que eu vejo. Então, essas bonequinhas, elas fizeram muita diferença nesse período. Quando fizeram isso, que aboliram ali, quem tinha 60 anos deixava ali as fazendas, eram livres, né, poderiam sair, mas não tinham para onde ir, então eles geralmente se aglomeravam em alguns locais. E quando os mais jovens ficavam sabendo, né,
onde tinha um grupo ali de pessoas aglomeradas que tinham saído das fazendas, e eles estavam com essas bonequinhas, eles sempre que tinham oportunidade, eles iam até lá, em busca de quê? De encontrar a sua mãe através daquela bonequinha. Então, assim, o significado dessa boneca, eu começo a falar e eu fico emocionada, porque eu gosto pra caramba dessa boneca. Eu falo que parece que ela é mágica, né? Que ela nos encanta. E ela nos encanta, mas é por conta dessa questão mesmo da esperança que as mães depositaram sobre ela e que realmente muitas conseguiram. Talvez isso, gente, é que mantinha aquelas mães vivas, viu? Muitas pessoas sobreviviam se agarrando a essa esperança de um dia rever os seus filhos. Então, a história dessa boneca, ela traz para a gente essa reflexão, né? Que nós nunca devemos perder a esperança, é uma delas, né? Quando a gente pensa, estamos no fundo do poço. Não, tem sempre uma maneira da gente sair daquela situação. E outra coisa é a gente estar refletindo sobre as nossas atitudes, né, gente? Às vezes a gente reclama, só que a gente não tem a dimensão do que é realmente se passar necessidade, do que é realmente um sofrimento. Então, por mais que a gente tenta fazer uma leitura desse período, né, tão perverso que foi esse período da escravidão, o nosso olhar ele não consegue chegar, ele não consegue alcançar o tamanho do sofrimento que essas pessoas passavam. Então, é um momento de muita reflexão, e essa nossa linda bonequinha, ela traz para a gente, né, esse momento para a gente estar refletindo, a gente está repensando, a gente está valorizando realmente o que realmente tem valor na vida, né? Que é a nossa família, que é a gente estar com as pessoas que a gente ama, que é ter empatia pelas outras pessoas, é o não julgar sem conhecer, né? É a gente estar próximo ao outro, né? Estendendo sempre a mão, para que, se um dia eu precisar, alguém também me estender a mão. Então, é um momento realmente para a gente fazer uma reflexão, e eu acho que a nossa escola, ela teve realmente um momento, assim, de muito aprendizado. Eu estou realmente encantada e muito emocionada. Peço até desculpas, né? Não consigo falar tão bem, porém, gente, meu sentimento é esse, de gratidão pela vida, pelo nosso trabalho, mesmo passando por esse momento difícil, né? De isolamento, longe de todos, né? Os nossos queridos alunos, os colegas, professores, né? Mas é um momento da gente fazer essa reflexão e valorizar mais, sempre agradecer o que a gente tem, tá? Que por menos que nós temos muito mais do que talvez a gente precise, tá? A gente precisa de muito pouco, gente, para sobreviver. Quando a gente para e pensa nessas pessoas que sofreram tanto, que apanhavam tanto, que não tinham o que comer, que morriam de fome naqueles navios, a gente começa a valorizar tudo que a gente tem, quando a gente faz essa reflexão. Então, é isso que eu desejo, que eu espero que os nossos queridos alunos tenham em mente, viu? E comecem a valorizar a família de vocês, a agradecer sempre o que vocês têm, o que nós temos, tá bom? E acho que eu já falei demais. Agora eu vou passar para a nossa querida Cléo, né? Que ela vai estar fazendo aí, gente, ensinando a confeccionar a nossa linda bonequinha. Lembrando que os meninos que aí estão, vocês podem e devem também fazer a bonequinha assim. Ah, professora, eu não brinco de boneca. Mas você tem a mãe, você tem uma irmã, você tem uma vizinha, você tem uma tia querida. As pessoas que ganham, que recebem essa bonequinha, gente, de brinde, ela fica muito, mas muito feliz, porque essa boneca, ela realmente é mágica. Ela traz para a gente
é um gesto de carinho, viu? De cuidado, de conforto, tá? Então, faça todos vocês aí a bonequinha. Depois nós vamos estar querendo ver essas bonequinhas prontas, tá bom? Eu passo, então, a palavra agora para a nossa querida Cléo. Tá, Cléo? Professora, eu vou tentar. Ótimo, é isso aí. Você vai tentar, não. Você Então eu vou tentar, professor. Isso, nós vamos, vai fazer e vai conseguir, viu? Peraí. Cléo, é com vocês. Pessoal, boa tarde. Obrigada, Sônia, viu, pela explicação. Agora eu vou estar confeccionando a bonequinha para os alunos possam ver. O nosso tempo já está um pouco escasso, mas eu vou prometer que vou ser rápida. Muitíssimo obrigada à professora Lourdes, que explicou, detalhou muito bem a história da boneca, a Boemie. Então, a minha parte, eu vou estar confeccionando para vocês aprenderem a fazer essa boneca em casa. Não vai precisar de muita coisa, vocês vão precisar só de um retalho, os pretos, que estão visualizando, né? A minha tela aqui aparece bem pequena. Está dando para visualizar aí, pessoal? Sim. Não, professor. Sim. Beleza. Então, vocês vão precisar de um pedaço das bonecas eram negras. Então, o primeiro passo é confeccionar a boneca Boemie. Esse retalho preto. Aí, vocês vão colocar aqui na mesa, qualquer coisa vocês falam se não visualizar. Vocês vão pegar no meio, vocês vão fazer um corte. Vou estar fazendo aqui. No dói e na prática. Fazendo. Olha, fazer um corte. Professora, não dá para ver. Eu vou encontrar. Não dá para ver, só tá escuro. Olha, tá vendo, Ricardo? Eu botei ele até uma certa altura no meio, tá dando para ver? Não, Sim. Tá vendo? Um pouquinho. Se não for mais ou menos. Um pouco. Beleza? Essa primeira partinha aqui, vocês vão dar um nozinho. Ó, vou fazer um nó aqui no primeiro potezinho. Um nozinho aqui, outro nozinho na outra ponta. Nós não vamos usar agulha, nós não vamos usar linha, somente os nozinhos. Então, qualquer um vai conseguir em casa confeccionar a boneca. Ó, vocês viram? Um nozinho aqui no primeiro, outro nozinho aqui. Aqui já são as caminhas da boneca. Agora, aqui em cima, vocês vão dar outro nó aqui em cima. Olha, vou dar um nó, vou estar fazendo aqui para vocês verem. Na parte de cima, damos o nozinho, visualizando, né? Que é a cabeça, esse terceiro nó aqui em cima, esse terceiro nozinho aqui é a cabeça já da boneca. Agora nós vamos no segundo passo, nós vamos fazer os bracinhos da nossa boneca. Eu vou estar colocando aqui em cima, vou cortar. Nós vamos para fazer os bracinhos. Outro retalhozinho assim, ó, mais fino, vai ser os braços. Nesse retalho, eu vou dar um nozinho aqui também na ponta. Vou dar outro nó aqui na outra ponta. Ó, 2 nós, um em cada ponta. Eu vou colocar aqui no meio da boneca, vou dar outro nó. Outro nozinho, que são os bracinhos da Boemie. Olha, vocês podem ver que ela tá uma bonequinha, já com os bracinhos, ó, os braços dela, as perninhas e a cabeça. Só que nós vamos botar uma roupinha para elas ficarem cozidas, ficarem mais bonitas. Aí vocês vão usar criatividade. Quanto mais o retalho for colorido, a boneca fica mais bonita. Tudo bem? Eu tenho alguns retalhos aqui que eu consegui. Deixa eu pegar um retalho aqui bem colorido.
Deixa eu pegar o retalho. O meu retalho caiu aqui no chão, desculpa. Eu já tinha cortado. Ó, um retalho, esse é um retalho bem colorido. Então, esse retalho é mais ou menos desse tamanho. Vocês vão dobrar esse retalho, ó. Dobrar esse retalho. Eu não tô vendo, não. Um cortezinho aqui no meio que vai passar a cabecinha da Boemie. Você faz bem pequenininho, porque a Boemie... Professora, essa boneca não é de crochê? A cabeça dela é pequena, ó. Vou encostar mais aqui lá. Não, meu amor, é de pano mesmo, tá? Eu entendi, você perguntou se era de crochê? Pano? Sim, perguntei. Quem perguntou se a boneca era de crochê? O Duda? Não, o Juan. É de retalho, Duda, não. É de retalho de pano. Oi? O Juan. Tá baixinho. Tá? Não é de crochê, é como eu tô ouvindo baixo vocês. Não é de crochê, ela é confeccionada só de retalho. Voltando a explicar a outra etapa. Eu tenho esse retalho, vocês podem ver que não é um retalho tão grande. Você vai dobrar esse retalho no meio. Você vai fazer um pequeno furinho no meio, que vai passar a cabecinha. A tesoura, quando vocês fazem em casa, usam uma tesourinha assim, sem ponta, para não machucar. Então, vocês vão fazer um pequeno furozinho aqui, ó, bem no meio. Vou mostrar o tamanho do furo para vocês. Olha, tá vendo como é pequenininho o furo? Não tá dando para ver, né? Olha aqui, ó. Vocês podem até experimentar pelo próprio dedo, ó. O furinho do retalho. Aí, vocês vão colocar a cabecinha da Boemie, ó, vão passar a cabecinha da Boemie, vocês vão passar a cabecinha da Boemie. Passando com cuidado para a roupa não rasgar. Opa, caiu aqui. Então, o que vocês vão fazer? Coloca aqui numa superfície, ó. Coloca aqui na superfície. Pega um outro retalho para vocês amarrar no meio. E seria o cinto, digamos assim, o cinto da boneca. Vocês pegam, coloca numa superfície, e fica melhor vocês aplicar outro nó. Outro nó. Vocês vão colocar um outro nozinho aqui no meio. Quando vocês colocam esse outro nó, o vestido, olha, pode ver, ó. Eu coloquei o vestidinho. O que aconteceu aqui no meu vestidinho? O retalho ainda foi grande. Então, eu vou cortar um pouquinho aqui para o retalho ficar, para aparecer as perninhas dela, porque senão não tem graça, né? Eu vou cortar porque o retalho ainda ficou grande. Tinha que ser um retalho menor. Então, eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem as perninhas dela, da boneca, tá? Ó. Vou cortar um pedaço aqui. Vocês vão ter toda a criatividade para fazer em casa. Pode fazer maior, se quiser também, tá? Para dar para alguém, quiser dar bonequinha de presente, explicar a história da professora já para vocês, tá? Deixa eu amarrar aqui a cinturinha, que é onde que vai fazer o formato da vida para a boneca. Vai dar vida para ela. Assim que eu amarrar, ó, eu amarrei. Vou estar pegando uma aqui que eu já tenho pronta, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó o vestidinho amarradinho aí, ó. Ó como ela ficou com mais vida. Ó as perninhas da boneca, os bracinhos e aqui a cabeça. O que vocês podem estar usando a criatividade? Vocês podem fazer um turbante também, para ela ficar mais bonita. Tá dando? Professora, eu saí da live, eu não sei o que aconteceu, não. Ficou bonita? Quanto mais colorido. Oi? Tá baixinho. Eu tinha saído da live. Baixo, eu não tô ouvindo vocês. Eu tinha saído da live. Luz, eu não tô escutando eles. Professora, eu sem querer sair da live porque eu desconectei, eu já voltei. Pode continuar, Cleonice. Vocês entenderam a confecção da boneca? Olha, vou mostrar para vocês uma que eu fiz aqui também, já com turbante. Olha, vocês pegam um pedacinho de tecido e usam a criatividade de vocês. Aí vocês fazem um turbante.
aqui na cabeça, olha. Hoje é até moda, as mulheres gostam, as mulheres que são negras gostam de usar aquele turbante. Então, na boneca Bani, vocês podem também usar a criatividade, fazer um turbantezinho aqui na cabecinha delas. Vou abrir para ver se alguém já são 2 horas, se alguém entendeu, tem alguma pergunta para fazer com relação à confecção da boneca. Ficou alguma dúvida, Sônia? Ficou lindo, viu, Cléo? A sua Baumi ficou linda. Ficou perfeita, linda, maravilhosa. Tem alguma dúvida com relação à confecção da bonequinha? Para a gente estar confeccionando? Sônia, eu não ouvi eles, o meu áudio está baixinho. Será que eles tiveram alguma dúvida na confecção? Eu acho que a única pergunta que teve foi do Rolando, né? Que ele pensou que a boneca não cheia. Eu faço mas você aqui, falou que era tecido, aí eu imagino que não teve mais dúvida. Qual tipo de tecido é ideal para fazer a boneca? Sônia, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o volume do meu áudio, porque eu não estou ouvindo, sabe? Deixa eu chamar a equipe técnica aqui, tá bom? Porque eu não estou ouvindo o áudio. Vê se melhora aí o áudio. Igual o meu, Cléo, ficou mudinho. Melhorar o alto-falante. Opa, melhorou. Desculpa, mas eu não estava ouvindo. Qual tipo de tecido ideal para fazer boneca? Boa pergunta. Para fazer o corpinho, o tecido seria melhor aquele tecido que tem um pouco de... que ele estica um pouquinho, ó, porque ajuda para você fazer os bracinhos. Ah, aqui tem um monte desses, ainda bem. É muito... Olha, para ser sincera, até uma meia, se você tiver alguma meia, uma meia preta, você consegue, olha, ela estica um pouquinho, você precisa fazer o corpinho. Tá bom? O tipo do tecido que o aluno aí perguntou. Agora, com relação à roupa da boneca... Ô, Cléo, só para eu aprender a fazer de novo, eu fiz com aquele tecidinho mesmo que a gente usa na cozinha. Ai, que legal. Só para aprender. Perfeito. Legal. Perfeito, é. Muito legal a sua ideia. Mas aquele tecido em Ferraro, ele é, tudo bem que é para aprender, mas ele não tem na cor preta, né? Oi? Eu estou falando, o tecido lá que você mostrou, ele não tem na cor preta, então é mais... Não. Foi só para aprender mesmo. Isso. Aí, beleza. Agora a aluna perguntou do tecido, a roupinha, vocês pegam qualquer tecido, desde que seja colorido, para ficar mais bonita. Tem mais alguma dúvida? Lourdes ia falar alguma coisa, eu acho. Eu ia falar assim, gente, a questão da cor da bonequinha, a tradição, falam, né, assim, de fazer preto. Porém, eu fiz uma marronzinha, eu fiz na cor bege, foi maravilhosa. Porque naquela época, na verdade, eles faziam com o que eles tinham, né? A cor escura era por conta de que era a cor das roupas deles. No meio daquela situação toda, não tinha como eles estarem com roupas claras, né? Mas, então, assim, o que significa, o que importa, na verdade, é o significado do boneca. A cor não importa, viu? Então, eles podem fazer a cor que tiverem, que vai ficar bacana. O significado dela é que tem que prevalecer. O mais interessante é a história da Baumi, né? Cléo, Lourdes, Ferraro, vocês que são da disciplina de História, é que, assim, ela tem uma simbologia muito forte e que você tem que procurar dar essa Baumi, a boneca, para uma pessoa que você ama infinitamente.
infinitamente. Então tem que ser um momento bom. Suponhamos que a mãe ganhou um bebê e você não tem um presente para presentear a mãe, você vai lá dar Baumi. Ou uma pessoa que talvez esteja... Aconteceu comigo no ano passado, meu irmão que estava internado, eu tinha acabado de sair de uma oficina do Dom Pedro de afrodescendência, e eu ia levando uma Baumi para ele. Só que Deus, ele faz planos que a gente desconhece. Quando eu cheguei lá, ele já estava na UTI, não deu para eu presenteá-lo. Eu trouxe de volta e ele é meu amuleto da sorte agora. A boneca Tanto é que Baumi. tem o significado, ela tem outros significados, né? Estou dando o melhor de mim para você. Isso mesmo. É isso mesmo. Feito de mim para você. Então, para a gente lidar, é uma pessoa muito especial. Por isso que a Lourdes explicou isso mesmo, no começo, Lourdes. que tem o símbolo, que é o encontro precioso, né? Que a Lourdes já colocou. Pessoal, o que eu posso falar, principalmente para os nossos alunos que nos prestigiam, ouvindo, assistindo às lives dos nossos queridos professores, é que com relação à confecção da boneca, se tiverem alguma dúvida, quem quiser fazer em casa, vocês podem me adicionar no PV, pode adicionar, ó, professora, eu fiz até aqui, o que eu faço mais, tá? Eu prometo estar orientando vocês. Então, pode entrar, não tenha vergonha, podem perguntar à vontade, tudo bem? E quiser até ensinar a mamãe também como faz essa bonequinha, não vai cortar a saia da mamãe, pede para ela um retalho, tudo bem? E a gente vai estar ensinando para vocês. Como o nosso tempinho já está escasso, eu vou fechar aqui a live falando um pouquinho sobre a história de Zumbi dos Palmares. Porque se fala muito em consciência negra, mas por que comemorar esse Dia da Consciência Negra? Tudo começou, pessoal, com a morte de Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Ele foi um líder negro brasileiro. Ele foi um líder negro. Ele lutou contra a escravidão no Brasil, ele era contra o racismo, ele lutava. Por ele lutar tanto com essa escravidão, ele começou também a ser perseguido. Então, ele ficou nos quilombos, que era uma comunidade escondida. Mas, infelizmente, o Zumbi dos Palmares, que o verdadeiro nome dele é Francisco Zumbi, tá? Ele nasceu em 1655 e faleceu em 20 de novembro de 1695. Por isso, a comemoração, Dia da Consciência Negra, se dá dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, esse negro que tem uma história muito grande para nós brasileiros, que foi esse líder contra a escravidão, contra o racismo. E ele teve uma morte muito triste. Por ele ser esse grande líder, ele era perseguido também. Então, ele foi traído por um dos próprios companheiros dele, ele foi traído, a cabeça dele foi decepada, a cabeça dele, e foi colocada em praça pública a cabeça do Francisco Zumbi. Olha que coisa triste, né? E outra coisa interessante, ele nasceu na capitania de Pernambuco, estado de Alagoas. Então, como ele foi decepada a cabeça, salgaram a cabeça dele, colocou na cidade de Sergipe, no dia 20 de novembro, está aí para vocês, queridos alunos, entender o porquê se comemora o Dia da Consciência Negra, em homenagem a esse grande líder, que é o Zumbi dos Palmares. Tudo bem? Então, eu fecho com essa explicação e eu espero que vocês tenham tido algum aprendizado com relação à nossa história e desejo boa sorte para vocês, um ótimo feriado e vamos aí continuar estudando, trabalhando e pedindo a Deus que essa pandemia acabe para que nós possamos voltar às nossas aulas presenciais. Tudo bem? Então, uma boa tarde para vocês e muito obrigado pela atenção. Boa tarde para você, professor. Os colegas professores e os nossos queridos alunos. Parabéns, Cléo. Eu gostaria de Lourdes. Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de fechar com uma frase
de Castro Alves, né, que diz o seguinte: o destino escolhe quem vamos encontrar pela vida. Nossas atitudes decidem quem permanecerão nelas. Então, cabe uma reflexão bacana aí, né, gente? A gente aproximar de pessoas, às vezes nem são pessoas que a gente acha que não sejam tão boas, mas que nós podemos passar para essa pessoa coisas boas que façam com que ela mude as atitudes. Então, essa é uma missão nossa, né, de transformar também pessoas, né? Não transformar as pessoas, mas as atitudes delas, tá? Então, gostaria de agradecer aí, desculpas, né, gente, por alguns tropeços, mas tudo bem, obrigada pela presença. Eu fico feliz com a participação de todos. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada pela assistência. Tchau, professora. Tchau, professora. Claro, pessoal, a gente é emocionado com essa Tchau, mensagem. gente. Adorei. Tchau. Beijo, Sônia. Obrigada pela assistência. Meninas, muito obrigada. Adorei, viu? Arrasaram. Tchau. Obrigada, Obrigada a vocês. Tchau, meninas. Adorei também. Tchau, Tava tudo meninas. lindo. Obrigada. Gostei muito, professor. Tchau, professora. Gostei Muito feliz, viu? bastante. Gostei Professora bastante. Lourdes. E Lúcia, obrigada pelo trabalho. Obrigada. Muito bom. Tchau, professora. Maravilhosa a sua live. Obrigada. Uma maravilha. Tchau. Tchau. Tchau, meu lindo. Obrigada. Bom feriado, viu, gente? Bom final de semana. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Eu tô na live de 3 horas, tá bom? Tá bom, Juan? Ah, É um instante? tchau, Juana. Tchau, professora. Tchau, meu amor.